Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Vamos lá, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 3. Nós estamos naquela série de pregação de carta de Paulo aos Romanos. E vamos ler Romanos 3, versos 21 a 31. Nós já estamos uns 7 domingos nestes versos aqui. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 31. Vou ler. Mas agora, sem lei, olha, você tem que ler e entender o que ele está dizendo. Olha, aqui é uma divisão muito grande no verso 1. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Outra tradução está assim, a parte da lei. A lei foi posta à parte. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Olha, eu vou ler de novo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Falamos isso a semana passada. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Os judeus pensavam que eram. Não. É também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai justificar por fé aquele que guarda a lei, se ele acreditar em Jesus Cristo, e também vai justificar por fé aquele que não guarda a lei, que é o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então vamos novamente aquelas repetições. Mas agora, verso 21, sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que Paulo tem em mente? Quando ele diz, agora aconteceu uma coisa interessante. Deus pegou a lei, pegou a velha aliança e pôs à parte. Para que pudesse manifestar a justiça de Deus, Deus precisava pôr a lei e a velha aliança à parte, porque na lei tudo era por esforço próprio. Então você tem que entender esses dois princípios. Olha, Velho Testamento, velha aliança, tudo é por esforço próprio, tudo tem um preço para se pagar. Tudo existe um esforço humano, tudo tem a parte do homem. A lei dizia assim, não faça isso, você não pode, agora você deve fazer isso e aquilo. Na lei era por mérito, era por esforço humano, era por bom comportamento, era por obras. Esse é o princípio do Velho Testamento. Está bem claro isso? Por isso que você vê ele dizendo assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo a Crônica 7,14, muito bonito isso. Mas não é nova aliança. O que diz lá? Se meu povo que se chama pelo meu nome, ele orar, ele se humilhar, ele se desviar dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu. Então, para Deus ouvir a voz do povo lá do céu, ele tinha que praticar um monte de coisas.
Você não encontra isso? Não é bonito isso no Velho Testamento? É lindo. Mas na Nova Aliança esse princípio não existe mais. Por quê? Porque quando Cristo morreu e derramou seu sangue na cruz, olha, você tem que entender isso. O véu do templo se rasgou. Hebreus diz que foi aberto um novo e vivo caminho, que não depende mais das obras do homem, do esforço do homem, da disciplina do homem, para ele poder entrar nesse caminho. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará as pastagens. Então Jesus abre uma porta totalmente diferente, que nos dá acesso a Deus. Se eu procurar essa porta no Novo Testamento, eu vou encontrar um monte de obras, coisas que eu tenho que fazer e pagar preço. Mas quando eu passo pela cruz, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não depende mais de eu ficar aqui me humilhando, pagando preço, fazendo um voto, fazendo um sacrifício, para tentar me achegar a Deus, porque o sangue do Senhor Jesus abriu a porta. Cristo é esta porta que foi aberta. Então, como é que eu me achego a Deus na nova aliança, nesse princípio novo? O caminho está aberto, Jesus pagou o preço, removeu a parede de separação. Eu não preciso estar aqui me humilhando, orando, jejuando, subindo no monte, fazendo um montão de coisa que me é imposta todos os dias. E se eu falhar, estou perdido. Não. Agora, quando eu creio em Jesus Cristo, olha, isso é o leitinho que a maior parte das pessoas não compreende. Agora, se eu creio em Jesus Cristo, eu estou num princípio novo. A porta está aberta diante de mim. Basta essa fé em Jesus Cristo. Esta fé me leva na presença de Deus, sem obras, sem desespero, sem pagar preço. Você olha como facilitou. Então, para que Deus pudesse manifestar essa justiça, Ele tinha que remover a lei, remover a velha aliança, remover aqueles princípios que Ele mesmo estabeleceu, para estabelecer um princípio novo, para abrir uma porta nova, um caminho novo. Está bem claro isso na sua mente? Quem não teve esse entendimento aberto, ele está misturado com o Velho Testamento, com o Apocalipse, ele está fazendo uma mistura de coisas, ele não tem nem certeza da salvação. Quem não teve esse entendimento aberto, que uma coisa acabou na cruz e outra começou depois da cruz, desculpe eu insistir muito nisso. Eu preciso insistir. Isso é você já viu uma britadeira, né? Ele vem na rua, põe aquilo ali, vai batendo, vai arrancando o asfalto. Essa repetição é que é uma britadeira na mente das pessoas. Elas ficaram tão viciadas nas obras da lei, que você precisa repetir e batendo, até a cabeça dela abrir para ela entender, e demora anos para entender. Mas quando abre, nunca mais volta atrás. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, a lei foi posta à parte. Sem lei se manifestou uma justiça de Deus que nós temos explicado todos esses dias. Deus precisou pôr a velha aliança à parte, deixar para lá, estabelecer uma nova aliança para que Ele pudesse trazer essa justiça de Deus e manifestar na vida de todo aquele que crê. Está claro isso na tua mente? Está bem definido isso no teu coração? Sim ou não? Está bem definido? Então a tônica hoje é o verso de número 28, conclusão. Paulo vai chegar numa conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado, olha lá, isso você tem que entender. Concluímos, pois, Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, dividiu, independentemente de obras da lei. O homem, a conclusão que Paulo chega depois de explicar tudo isso, que o homem é justificado por aquilo que ele acredita. Independentemente de qualquer obra da lei, independentemente de qualquer coisa que ele venha fazer. Então vamos lá, vamos àquela ilustração que eu já dei umas 1000 vezes, e você vai se cansar, mas quem está lá no YouTube não se cansa. O que é essa justificação? É isso que você tem que entender. A pessoa devia 2 milhões de reais, não tinha com que pagar. Você vai falar, vai pastor, de novo. Ela não tinha com que pagar,
sobre ela pesa uma sentença condenatória. Ela está condenada. O credor, para quem ela deve, tem toda a documentação assinada por ela, tem a nota promissória, e vai pô-la na cadeia, ela vai morrer na cadeia porque ela deve 2 milhões de reais e não tem com que pagar. Está condenada, já era. Não tem o que ela possa fazer para se livrar disso. Aí alguém muito rico fica sabendo o que está acontecendo com ela, vai lá no credor dela. Quanto é que essa pessoa deve? 2 milhões de reais. Ele pode pagar. Então ele vai assumir, ele que é rico, que pode pagar, vai assumir o lugar do devedor. Como se fosse ele vai lá, quanto é que ela deve? 2 milhões de reais. Está aqui 2 milhões de reais, paga para o credor, pega tudo, o escrito de dívida todo, que era a lei, tudo que provava que esta pessoa devia, rasga, põe no lixo e quitou a dívida no lugar dela. Essa não tinha condições de quitar e de pagar. Mas alguém que teve condições de assumir o lugar dela, substituiu ela, foi lá aonde ela devia e quitou tudo. E o crédito de tudo isso foi dado gratuitamente ao verdadeiro devedor, que agora não deve mais nada. Uma vez que a dívida foi paga, o pagamento foi cumprido, a dívida deixou de existir. Sim ou não? Olha como é simples isso, como é claro de se entender isso. Foi isso que Jesus Cristo fez. O homem era o devedor, o pecador, a lei, que é o escrito de dívida, está cobrando. Pena de morte, é pecador, destituído da glória de Deus, não consegue cumprir a lei, guilhotina. O pecador não tem com que pagar. Por isso que Paulo diz que a lei era o ministério da morte, era o ministério da cobrança e do juízo, e ninguém podia cumpri-lo. Agora Jesus Cristo vem, ele não tem pecado, ele é limpo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não deve nada. O que ele vai fazer? Ele vai substituir o pecador, substituir eu, você, ele vai assumir o nosso lugar. Chega diante da lei do credor, quanto ele deve a vida, porque ele é pecador, não consegue cumprir a lei. Como ele não tem pecado, como o sangue dele é puro, então ele vai quitar a dívida no nosso lugar, ele vai tomar o nosso lugar, nos substituir. Olha, isso é o leite, isso é arroz com feijão. Quisera que todos entendessem isso, gente. Ele vai assumir o nosso lugar, ele vai tomar o lugar nosso, do pecador. E diante do credor, que é a lei, ele vai quitar tudo, ele vai cumprir tudo, ele vai quitar tudo que nós devíamos. E o crédito, o benefício, ele vai nos dar gratuitamente. E vai limpar o nosso nome. A partir do momento que eu creio, isso se cumpre na minha vida, eu não devo mais nada, está tudo pago. Vocês estão entendendo o que é a justiça de Deus? Sim ou não? Ele tomou nosso lugar, nos substituiu, quitou tudo aquilo que nós devíamos. E o benefício de tudo isso nos é dado gratuitamente. Agora é que eu creio nele, ele se torna o meu justificador. Que me limpou o nome, tirou de sobre mim toda a condenação, eu não devo mais nada. Estou limpinho diante de Deus por aquilo que ele fez no meu lugar. Vamos ler isso, vamos, que a gente lê muito aqui, Colossenses capítulo 2. Você tem que acreditar. Uma coisa falsa que existe no meio da igreja e que a maior parte das igrejas abraçam é a doutrina do pagar preço. Desculpe eu reprisar isso aqui muito. Eles apresentam um Deus de barganha que tudo tem um custo, tudo ele me cobra, tudo é um envelope. É um Deus que, para fazer alguma coisa no meu benefício, primeiro ele quer que eu dê alguma coisa para ele. E aí vem essa frase: você tem que dar o seu melhor, jamais me apresentarei diante de Deus com as mãos vazias, você tem que pagar um preço. É daí que surgem as campanhas, os votos, os sacrifícios, tudo coisa que acabou, coisa do Velho Testamento.
e põe um jugo na cabeça das pessoas, e as pessoas estão sempre devendo. Se você está numa igreja que tem essa mentalidade, você está sempre devendo. Sempre tem um custo. Você vai ter uma visão de um Deus que está apontando o dedo para você e dizendo assim: o que você tem que me dar para mim te abençoar? O que você vai me dar? Dá o teu melhor, dá tudo que você tem, me dá isso, me dá aquilo. Depois ele vai avaliar para ver se ele vai ser favorável a você. Isso é uma falsa doutrina, é um câncer que está no meio da igreja, oprimindo e cobrando as pessoas. E não mostram a graça de Deus para elas. Então, Colossenses, capítulo número 2, você já sabe de cor. Deixa eu chegar lá e eu falo o versículo. Mas você já sabe onde está, né? Colossenses 2, 14. Olha lá. Olha aqui a prova do que nós estamos falando. Olha. Primeiramente ele mostra no verso 13, vamos ler o 13. E vocês todos estavam mortos, como nós estávamos mortos pelas nossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida lá, juntamente com ele, perdoando todos os delitos. E a dívida, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós. Olha aqui a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós, contra o ser humano, contra a humanidade, que constava de ordenanças, as ordenanças da velha aliança, o qual nos era prejudicial, nos condenava e nos matava. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, toda a dívida que nós tínhamos foi removida inteiramente, cravada na cruz, sim ou não? Então foi. Por isso que a palavra da cruz, Paulo fala, é loucura para quem está perdido. Mas para quem é salvo, a palavra da cruz é o poder de Deus. O que Paulo diz em Coríntios? Irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, eu decidi nada saber senão Cristo e este crucificado. E ele fala que o Cristo crucificado é o poder de Deus. Então, meus irmãos, tudo que precisava ter sido feito para que fôssemos salvos, libertos do poder do diabo, justificados, feitos filhos de Deus, perdoados, não há mais condenação, é o Cristo crucificado que fez. O homem não tem como fazer isso. Tudo vem do Cristo crucificado. Então, o escrito de dívida, que era contra nós, que nos condenava, a vantagem que o diabo tinha de querer vir na nossa vida, tudo isso foi cravado na cruz, acabou. Que medo de diabo, medo de macumba, medo de inveja, medo de olho gordo. Trouxeram essa macumba para dentro da igreja. Esses cultos são cultos de feitiçaria. Isso não é culto que se presta a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então o escrito de dívida era contra nós, nos era prejudicial, nos condenava. Ele removeu inteiramente, ele deixou um pouquinho lá? Não. Ele removeu inteiramente e cravou na cruz. Acabou. Está pago ou não está pago? Entende? E agora nos justificou. O que é ser justificado? Deus olha para mim agora, por isso que eu preciso entender o Evangelho. Deus olha para mim agora e me vê limpo, sem culpa, me vê um filho redimido, selado com o Espírito Santo, sem condenação. Me vê todo defeituoso com esse corpo de carne, a cada dia defeituoso, mas ele não leva mais isso em consideração, porque isso é o lado morto de cada um de nós, que não serve mais para nada. Deus não leva mais o seu corpo em consideração, porque o corpo está morto por causa do pecado. Seu corpo nunca vai produzir nada de bom para Deus. Está condenado. Agora, quando Deus olha para mim, ele me vê através de uma lente, né? Você já estava ruim da vista, assim, enxergando tudo, né? Aí pôs uma lente boa lá, nossa, que descanso, né? O óculos para mim foi um descanso. Então, a nossa lente é Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para nós, tem uma lente entre eu e Deus. E quando Deus me vê através da lente, que é Jesus Cristo, Ele me vê perfeito, justificado em espírito,
sem condenação, sem culpa, salvo, redimido, herdeiro de Deus, comprado pelo sangue. Cristo faz isso, nos dá, através de Cristo, Deus tem essa visão de cada um de nós. Isso é ser justificado. Então eu não estou mais vendo um Deus de Apocalipse que quer descer o rei em todo mundo, mandar todo mundo para o inferno. Vocês estão entendendo ou não? Eu não tenho mais uma visão de um Deus que está me cobrando, me apertando, exigindo que eu não posso fazer. Eu não tenho mais uma visão de um Deus que me condena, não. Ele já me perdoou em Cristo Jesus. Entende isso? Você é essa pessoa, você se vê assim, olha, é trabalhoso para alguém chegar a ter essa visão desse leitinho que eu estou pregando aqui. E se ver 100% livre, porque o Evangelho é 100% livre. Demora anos, tem que desconstruir da mente dela tantos obstáculos. Tantos anos de ensinamento errado, tanta coisa. Para que ela atinja essa maturidade, essa visão do que é Evangelho, tem que se desconstruir. Isso é desconstruído pregando e repetindo o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho é a britadeira que destrói essas coisas más construídas dentro de cada um de nós. Então, pastor, olha, quando Deus olha para mim, Ele me vê através da lente, Jesus Cristo. Eu olho para mim no espelho e estou ficando velho. Meu Deus, eu me irrito. Meu Deus, eu perco a paciência. Meu Deus, eu chutei hoje mesmo lá, cadeira lá, meu dedinho. Quase que eu cantei, me dá tique nervoso. Hoje mesmo, eu estou pregando aqui, já passei isso hoje. Você passou alguma coisa assim? Né? Mas quando Deus me vê pela lente que é Jesus Cristo, Ele me vê limpinho, justificado, comprado pelo sangue, selado, sem culpa, Romanos 8:1. Ele vê a nova criação. Agora, como é que eu consegui isso? Tudo isso para explicar o que nós estamos chegando no versículo lá. Nenhum homem consegue isso por esforço próprio, por ser religioso. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê esta condição que eu estou te explicando. Não existe um preço que o homem possa pagar e que ele alcance, a justificação. O que nós falamos na semana passada? Onde, pois, a jactância, né? O título da pregação da semana passada, deixa eu ver aqui que eu até esqueci, mas está lá, a carne é totalmente excluída. Paulo faz a pergunta, onde está a jactância? O que é a jactância? É o homem se esforçando religiosamente falando, para fazer uma obra que iguale ao que Cristo fez na cruz. É o homenzinho na carne, jejuando, pagando preço, faça isso, faça aquilo, tentando produzir uma obra igual ao que Cristo fez na cruz. E isso é arrogância, nenhum homem consegue produzir o que foi feito na cruz. É uma obra perfeita, única, e ninguém chega lá. Mas na lei é o homenzinho se esforçando para tentar apresentar uma coisa igual ao que aconteceu na cruz para ser aceito por Deus. Aí Paulo fala, onde está a arrogância da carne? Foi de toda excluída, toda. Por qual lei? Lei das obras? Não, por obras não, lei da fé. Então a fé excluiu todo esforço humano. E a confiança só naquilo que Cristo fez na cruz. Não existe esforço humano na graça de Deus. Cristo já se esforçou por cada um de nós. Sim ou não? Então está tudo pago. Agora vamos lá para Gálatas 2, volta um pouquinho, né? Você estava em Colossenses. Isso é o leitinho do Evangelho da graça de Deus. Isso é o Evangelho, a coisa mais gloriosa que existe. E eu só encontro isso claramente nas cartas de Paulo. Então Gálatas 2,16, olha lá. Sabendo, eu tenho que saber. Sabendo, contudo, que o homem é justificado, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Como que ele é justificado, Paulo?
e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Eu tenho que saber. O homem não é justificado diante de Deus por nenhuma obra da lei. Não é porque você põe uma roupa que falaram que você vai ser santo, que você vai se justificar diante de Deus. Não é a tua frequência num culto, na igreja, tem que estar lá 7 dias por semana, que vai te justificar diante de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser justificado diante de Deus. Eu repito isso direto. Olha, eu posso fazer uma obra muito linda. Eu posso dar comida para uma criança, isso é louvável. Eu posso encontrar um velhinho lá debaixo do viaduto e levar um casaco para ele. Oxa, mas isso é louvável. Eu posso sair à noite para dar marmita para quem está passando fome na rua. Isso é louvável. Eu posso chegar na igreja todo inchado assim. Sou bom, né? Mas a fonte de todas essas obras é a nossa carne, é um homem manchado. Está contaminado. O melhor que eu posso dar uma comida para uma criança é bonito, mas a fonte foi uma carne manchada, cheira mal. Vocês estão entendendo? Posso dar comida, um casaco para o velhinho debaixo da ponte. É bonito isso, mas a fonte é um homem manchado pela carne. É tudo manchado. As nossas obras são todas manchadas. Por isso que o homem não consegue justificar-se a si mesmo. Então Paulo fala, sabendo isso. Sabendo o que, Paulo? Que o homem, contudo, o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, olha lá, ninguém. Vocês entendem ou não? Ninguém. Aqui acabou a religião. O que é a religião? É o homem querendo fazer coisa boa para Deus, para agradar a Deus e ser aceito por Deus. Então, a maior parte das religiões sempre tem um Deus que quer um sacrifício, que quer uma oferenda. E o homem tem que ir fazendo isso para esse Deus ser favorável a ele, para esse Deus se acalmar, né? Na macumba eles vão fazer um monte de despacho para acalmar os demônios lá, porque os demônios estão bravos. Então tem que constantemente fazer as oferendas que não acabam na igreja evangélica. É o Deus do Velho Testamento. Eu tenho que fazer oferendas constantemente, através dos jejuns, dos sacrifícios, dos envelopes, do dinheiro, do dízimo, para ir acalmando Deus, para ver se ele se acalma e se torna favorável. Senão, o que eles vão falar? Lá vem o cajado de Jeová, olha o rei de Deus, olha, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar. Não vem isso na cabeça das pessoas. Então tem que fazer um montão de oferendas evangélicas para ir acalmando Deus da lei. Entende o que eu estou dizendo ou não? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Vou ler. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém, não existe uma coisa que o homem possa produzir para que ele seja justificado diante de Deus. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Olha lá, continua a leitura. Verso 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Agora Paulo está dizendo na sua experiência pessoal, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Olha o que nós cantamos. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo por obras ou por fé? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora Paulo acaba com a religião. Olha aqui, ó. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei,
segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo está dizendo que eu não vou anular a graça de Deus. Se é por obras da lei, se é por esforço humano que eu vou ser justificado, então eu anulo a graça de Deus. Estou anulando o que Cristo fez na cruz. Se é pelo meu jejum que eu sou justificado, ou pelo preço que eu paguei, ou pela obra que fiz que sou justificado, Cristo morreu em vão, a morte dele deu em nada. Então Paulo diz, não anulo a graça de Deus no verso 21, pois se a justiça é mediante a lei, olha lá, segue-se que Cristo morreu em vão. Então se a justiça for mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Por que ele iria morrer na cruz? Mas o que nos justifica foi a sua morte e o seu sangue derramado. Está claro isso na sua mente, meu irmão querido, minha irmã querida? Você que está na internet nos assistindo, você está entendendo isso claramente? Está tendo clareza sobre essa graça de Deus e tudo aquilo que Cristo fez na cruz? Agora volta lá. Romanos, capítulo 3. Nós lemos até o verso 31. Agora vamos ler o capítulo 4, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 4. Agora ele vai dar exemplo de Abraão. Muitas coisas se pregaram a respeito de Abraão. Quando ele foi sacrificar Isaque, quando ele largou a parentela dele, ele deixou a terra e foi para o lugar sem saber para onde ia. Quando ele venceu os reis lá com os seus 318 servos em casa. E muita falsa doutrina da vida de Abraão, do Velho Testamento, veio e até hoje se prega, né? Sobre o sacrifício de Isaque, tem que sacrificar tudo que tem. Mas gozado que Paulo vai dizer que Abraão, apesar de ter feito tudo isso, ele não foi justificado por isso que ele fez. Isso que ele fez foi porque ele era justificado, não para ser, porque ele foi antes de tudo isso. Então olha lá, capítulo 4 de Romanos, verso 1. Que diremos, pois? Paulo vai explicar isso. Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Porém não diante de Deus, que diz a Escritura. Olha lá, antes de tudo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo está explicando? Que se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus, porque antes que ele tivesse produzido qualquer coisa, ele creu, ele acreditou em Deus. Antes que ele saísse da parentela dele, ele acreditou em Deus. Antes dele fazer aquele ato de sacrificar Isaque, ele creu em Deus. Ele creu em Deus antes de qualquer obra. Então Paulo vai lá antes da lei para explicar que o próprio Abraão, que é chamado pai da fé, e que muitas falsas doutrinas são feitas através das obras que Abraão fez, que são ensinadas que você tem que fazer até o dia de hoje. Ele está dizendo que Abraão, antes de qualquer coisa que ele tenha sido, que ele tenha feito, ele foi justificado por Deus, porque um dia, antes de tudo, ele acreditou. Olha lá. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que coisa linda. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. O que Paulo está dizendo? Olha, se a pessoa trabalhou, o salário dela é uma obrigação do empregador, sim ou não? Porque ela trabalhou, ela é digna do salário. Mas e se ela sem trabalhar recebe um salário sem ser digna de nada? É isso que é a justificação. Sem trabalhar nós recebemos o salário. Está bem claro isso? Está bem claro? Sem fazer nada nós recebemos a justificação que vem pela fé. Aí ele vai dizendo, olha lá. É assim, agora preste muita atenção nisso que nós vamos ler, isso aqui tira todo o véu. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, olha lá,
independentemente das obras. Vou ler de novo. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. O que é bem-aventurado? É feliz, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Presta atenção. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. O que Paulo, inspirado naquilo que Davi viu, está dizendo? Vou ler de novo. 6. É assim também que Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Então, é isso que Deus fez. Nós somos justificados, não por obras, independentemente de qualquer coisa que venhamos a fazer. Fomos justificados porque Cristo nos justificou. Verso 7, bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso aconteceu comigo e com você através do que Cristo fez na cruz? Sim. Agora vem a coisa mais poderosa que existe e que Cristo trouxe para cada um de nós. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nossa! O que é bem-aventurado? É feliz. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a igreja, feliz o crente verdadeiro que já entendeu isso, que se você foi justificado, o Senhor jamais te imputará o pecado. Ele não vai poder chegar diante de você e te condenar pelo pecado. Por quê? Porque o teu pecado foi condenado na cruz. O teu pecado já foi condenado, a tua dívida foi paga. E qual é o prazo de validade disso? Enquanto você viver aqui na terra, neste corpo, você está perdoado. O teu pecado está pago, ele pagou além de toda a tua vida aqui na terra. Então o Senhor não pode imputar você o pecado para te condenar, porque Cristo levou isso na cruz. Ele não pode trazer uma coisa que foi removida de volta para poder te condenar por meio dela. Então, feliz é a pessoa a quem o Senhor jamais vai imputar pecado. Você acredita nisso? Então, quando Deus me olha, Ele me olha através da lente. Já expliquei, quem é a lente é Jesus Cristo. E como é que Deus me vê? Justificado, limpo, perdoado. Ele já pôs, presta atenção, o corpo está morto por causa do pecado. Esse corpo continua produzindo um montão de coisa errada. Mas ele está morto. Deus pôs isto de lado. Você é o homem interior. Você é o homem nascido do Espírito, que é Espírito. Você é o justificado, é o verdadeiro Filho de Deus. Então o Senhor jamais imputará pecado a você, porque todo o teu pecado foi imputado sobre quem? Sobre Cristo na cruz. Agora, para que isso fosse real, Deus teve que pôr a lei à parte. Deus teve que pôr toda a velha aliança à parte. Cristo vir, cumprir a velha aliança, derramar o sangue dele, quitar a nossa dívida, nos liberar de toda a velha aliança para que essa justiça pudesse se manifestar na vida de todo aquele que acredita. Você entende isso ou não? Entende? Então, quando Deus olha para mim, para você ficar com isso memorizado, Deus me vê através de Cristo. Por isso que você vai encontrar as expressões na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, que só tem lá. Em Cristo, olha lá. Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1, 13 e 14. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo, no qual, em Cristo, nós temos a redenção dos pecados. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação, nós estamos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Deus começou uma nova criação em Cristo.
As coisas velhas, o passado, tudo acabou. O homem velho, carne, tudo acabou. Eis que tudo se fez novo. Então os que estão em Cristo são uma nova criação. Deus começou uma nova raça de homens, que é a igreja em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, onde nós estamos. Tudo já foi feito. Nós estamos em Cristo, a nova criação está em Cristo. A redenção está em Cristo, o perdão está em Cristo, a porta está aberta em Cristo, tudo está em Cristo, e o diabo não está em Cristo. Está fora. Essa é a nossa posição, é isso. Agora, o que é viver pela fé? A fé falsa é a pessoa que vive pela fé, ela quer um Deus que resolva os problemas dela. Então viver pela fé para ela é o seguinte: Deus, o Senhor tem que me dar dinheiro, o Senhor tem que fazer eu casar, o Senhor tem que mudar a vida do meu filho, tem que mudar a vida do meu marido, você tem que resolver os meus problemas. Ele quer ter fé em Deus para isso. Então você vê as pessoas na igreja buscando coisas de interesse próprio. Resolve o meu problema, eu quero trabalhar, eu estou ruim nisso, faça isso, faça aquilo. Olha as orações dela: abençoe meu filho, abençoe meu marido, abençoe, abre a porta, está amarrado. No fim ela não orou nada, ela só falou um monte de bobeira que está na cabeça dela, que ela quer que Deus resolva. Falou um monte de besteira. Ela falou as agonias dela, nem é oração. Então a maior parte que fala que quer viver pela fé é isso: eu vou resolver problema. Deus, eu tomo posse, eu declaro, eu exijo, eu declaro, eu exijo, eu decreto, eu tomo posse da bênção, eu mando em Deus, em nome de Jesus, agora, já, né? Isso não é viver pela fé. Viver pela fé, eu conheço o Evangelho. Tenho entendimento do Evangelho e vivo a cada dia vivendo pela fé naquilo que Cristo fez na cruz. E se eu tiver problema e Deus vai resolver, ele vai acontecer que nem um fruto que amadurece. Eu plantei lá uma jabuticaba, demorou um tempão, mas agora toda ela está cheia de jabuticaba. Veio o fruto, eu não me esforcei, eu só joguei uma aguinha e um pouquinho de adubo ali. Entende? Então você tem um problema, não fica assim: Deus resolve, eu vou fazer campanha disso. Deus, eu estou em Cristo, Então eu tenho esse problema, isso, aquilo, já está diante do Senhor. No seu tempo, se o Senhor puder resolver, se não resolver, eu vou ter que viver com essa situação na minha vida até isso mudar. Mas eu creio no Evangelho, eu conheço a minha posição no Evangelho, eu sei aonde estou, eu sei onde estou localizado na Bíblia, eu sei, eu vivo pela fé nessa liberdade do Evangelho, da graça de Deus. Então o que vai acontecer? Então a graça começa a se manifestar na minha vida. Então a graça começa a se manifestar em casa, na minha mente. Primeiro ela vai se manifestar na minha mente, nas minhas emoções. Eu vou entrar num período mais seguro, mais tranquilo por dentro. Primeiro ela vai pondo descanso na minha cabeça, ela vai equilibrando o meu mundo emocional. E lentamente ela vai acontecendo alguma coisa com a família ali, com um aqui, desde que a minha cabecinha não faça coisa errada. Nós temos que fazer tudo que é certinho. Muitas coisas que as pessoas estão passando hoje, fizeram tudo errado ontem, o que não deveriam fazer. Não foi o diabo não, foi elas mesmas. Foi elas mesmas, sem clareza do que era Evangelho. Então, a graça, você já viu um balão enchendo, né? Aquilo está murcho, né? Vamos pôr um balão gigante. Está murcho, eles põem aquele balão que a turma vai naquele cesto voando. Aquilo fica lá no chão estendido, murcho, ele liga aqui um maçarico, né? Aí aquilo começa a inflar. Daqui a pouco aquilo vai inflando, aquilo vai ficando tão grande, aí quando está grande, bem inflado, ele vira, aquele cesto fica assim, e aquele balão fica inflado. Então é assim a graça de Deus. Ela começa a encher um monte de detalhezinho, vai enchendo aquilo, parece que nem está nada acontecendo. Mas no tempo certo aquilo vai começar a ficar inflado e vai pegando lentamente todas as áreas da nossa vida.
E as áreas da nossa vida não vão ser 100% como eu quero. Às vezes o filho não vai ser 100% como eu quero. Às vezes a filha não vai ser 100%, porque eu ponho um padrão na minha cabeça e quero que Deus faça na vida deles conforme está na minha cabeça. Eles não são isso que está na minha cabeça. Eles têm a personalidade deles, eles têm outros valores, eles têm outra visão das coisas. Entende o que eu estou dizendo ou não? Mas pouco a pouco a graça de Deus vai inflando várias áreas da minha vida com paciência. E no decorrer dos anos eu olho para trás e falo, Senhor, estou entendendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Acabou as orações, meu filho, minha esposa, meu marido, é isso, oh Deus, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Acabou essa oração de fracassado, esse choramingando. Nós não cantamos essas músicas que tem que chorar para vencer, que tem que gemer para vencer. Isso é o lixo da fé, isso não é nada de evangelho. Não é? Que é vitória, vai chorando, geme e chora. Não está escrito para mim que eu tenho que gemer e chorar. Eu sou revoltado contra essa música. Para mim ter vitória eu tenho que gemer e chorar. Quem diz que eu tenho que gemer e chorar para ter vitória? Isso aí não é bíblica, não é Bíblia. Isso é um pentecostalismo cego que canta isso. Está claro isso, meus irmãos? Então, tudo isso nos é dado gratuitamente, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo. Para quê? Para que fôssemos justificados por fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora o evangelho falso, paralelo, você vê todo mundo se matando, vê ou não vê? Você mesmo já passou por isso, se matou de fazer tanta coisa. E vão julgar assim, você precisa fazer obra de Deus. Então fazer obra de Deus é sair na correria que eles querem que eu faça. Obra de Deus é isso. Perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Vamos ler isso para terminar? João 6, vamos lá, João capítulo de número 6, verso 28. Eles querem fazer a obra de Deus, olha lá. Então eles chegam para Jesus está se declarando ser o pão da vida, e eles dizem, dirigiram-se pois a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Para um pouquinho, o que é obra de Deus para você? Na cabeça das pessoas assim, eu vou estar na porta da igreja, eu vou estar em volta lá, quando alguém está lá orando, eu vou estar assim com a mão, eu vou estar recolhendo oferta, eu vou estar fazendo isso, eu estou na portaria, eu vou limpar o banheiro, eu vi lá num zigue-zague dentro da igreja. E pensa que isso é obra de Deus, isso é obra de uma igreja organizada, essa é a organização lá. Então a pessoa pensa que fazer obra de Deus é fazer 1001 coisa, gente. Coitado das pessoas, os obreiros são tão explorados. Os obreiros são tão enganados, pagam um preço, às vezes atrapalha a família, porque tem que ficar enfiado dentro de uma igreja, essas igrejas que abrem de segunda a segunda, tem que estar lá todo dia e toma bronca ainda. O que é obra de Deus? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles achavam que tinham poder para realizar as obras de Deus. Eles achavam assim, agora ele vai falar, faz isso, faz aquilo, nós vamos fazer e pronto, que moleza! Não é? É só fazer isso, é só pagar esse precinho aqui. Não vai ser fácil fazer a obra de Deus. Vou ler de novo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Acreditar em Jesus Cristo. O que é a obra de Deus? É acreditar em Jesus Cristo. Isso é a obra de Deus e só ele faz. Só ele pode convencer um coração a acreditar nele e a entender o evangelho da graça de Deus. Olha lá o que eles disseram, olha lá. Então lhe disseram, verso 30, mostra um sinal, faz um sinal para que vejamos e creiamos. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão que desce do céu é o que dá vida ao mundo. E aí Jesus vai se apresentando como o pão da vida. Vocês entenderam? A obra de Deus é isso. É alguém acreditar.
É alguém acreditar de verdade em Jesus Cristo, no Evangelho da graça de Deus. A obra de Deus não é explorar as pessoas, tomar o que elas têm, ter interesse no dinheiro delas, capturá-las para fazer coisas. Não. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo, acreditar, alguém que acredita. Eu não posso crer em Jesus Cristo e não crer no Evangelho da graça de Deus. É uma coisa unificada à outra. Aceita isso, queridos? Sim ou não? Então vamos ficando por aqui. Fala assim. Amém.